bomparatodos@tvt.org.br. Desde os anos de 1980, a Rede Rua documenta e assessora a comunicação de movimentos, entidades e grupos sociais e populares. Ela não cuida só da comunicação, mas também resgata a cidadania e cultura dos moradores de rua. Está aqui no Bom para Todos Agemiro de Almeida. Ele é formado em filosofia e coordena o projeto de comunicação audiovisual da Associação Rede Rua. Olá, Agemiro, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, digo eu. Agemiro, eu sei que vocês têm, né, da Rede Rua, vocês fazem um jornal, vocês fazem uma revista e tem uma produtora também de vídeo. E como funciona a elaboração de tudo isso? Então, a Rede Rua surgiu para dar conta de uma comunicação que faltava aos movimentos sociais, né? Funciona diretamente, tem uma equipe, um grupo muito pequeno, reduzido, que está preocupado em elaborar e conduzir a comunicação voltada para os movimentos sociais. Por exemplo, o jornal Trecheiro, ele é feito por voluntários. Tem uma equipe de coordenação, mas é feito basicamente por voluntários. Ali a gente vai encontrar matérias sobre a população de rua, vai encontrar documentos de pessoas que estão pensando a população de rua. Então é voltado para o segmento da população em situação de rua. Por exemplo, o vídeo, a produtora. A nossa preocupação é produzir documentários e produzir matérias que dê conta de todo um universo de comunicação que não será visto, por exemplo, nos grandes meios. A revista Oca nasceu na Rede Rua com uma experiência de alguns jornalistas que queriam dar uma contribuição social para e com os movimentos sociais ou direto com a população de rua. Então, nesse sentido, a revista Ocas, que é uma revista que agora sai mensalmente, tem uma preocupação, por exemplo, de produzir um material de alto nível, não voltado para a população de rua, mas um material de cultura que é vendido. Essa revista ela é vendida pelos moradores em situação de rua, por exemplo. Agemiro, e esses moradores, eles participam da elaboração da revista, do jornal e também dos produtos de vídeo? A Rede Rua tem um princípio básico de comunicação: a escuta. Sem escuta não há comunicação. Então, para nós, o princípio é a escuta. E escutar não significa só colocar o ouvido. Escutar para nós significa interagir. Então, não podemos falar da população de rua sem que eles digam, sem que eles falem o que eles pensam, né? Então, nesse sentido, tem sim uma preocupação, tem espaço para eles. Por exemplo, hoje no Jornal Trecheiro tem pessoas que estão ali discutindo a pauta que foi ex-morador de rua, dentro de um processo de aprendizado e que eles não estão mais na rua, mas continuam fazendo porque acha que é importante a sua voz, né? E tem retorno tudo isso que é feito pelo movimento? Eu acho que tem um grande retorno. Chega até vocês esse retorno, Agemiro? Sim. Tem, por exemplo, as pessoas comunicam pelo site da Rede Rua, manda carta. Então, às vezes a gente pode pensar, hoje, pleno século XXI, o pessoal ainda manda carta? Manda carta. As pessoas que, às vezes, o Jornal Trecheiro é distribuído gratuitamente em vários lugares do país, e tem lugar que não tem, o pessoal não tem acesso à internet. Eles mandam uma cartinha: olha, eu gostaria disso, queria que tal denúncia está acontecendo pelo telefone, eles digam, tal denúncia queria que fosse colocado. Aí a gente vai averiguar, tem uma equipe que busca essas informações, a acertar esses dados para colocar na próxima edição do Jornal Trecheiro, por exemplo. Agemiro, vocês que têm tantos anos de experiência, eu queria que você me desse uma dica, né, de como começar um projeto de comunicação para quem tem interesse. Primeiro eu acho que tem que ter uma vocação. E essa vocação ela tem que estar munida de um elemento fundamental: estar indignado. Indignado com o quê? Com essa situação que está posta. Então, eu não concordo com essa situação que está posta, e a partir daí eu vou buscar um meio, né? Eu diria que o ponto menos importante, entre aspas, seria a formação técnica daqueles. Porque essa formação técnica você adquire rapidamente em cursos, tem vários cursos para isso, né? Eu diria que o que mais impacta e o que é mais complexo é uma compreensão política do momento. Sem essa compreensão política, não se pode fazer essa comunicação, porque a comunicação popular nos movimentos sociais é extremamente política. Como recado, primeiro, qual é a necessidade do seu público? Ele tem uma necessidade de externar, de buscar de uma luta por direito, por exemplo?
Então aí faz necessário. E aí pode ser o vídeo, pode ser a internet, pode ser um boletim eletrônico. Vamos saber agora quais são as dúvidas da população para o Argemiro. Quais as principais lutas dos movimentos sociais? A grande luta dos movimentos sociais não é que tem uma luta, tem muitas lutas. Moradia, direito à saúde, direito ao trabalho, direito ao transporte. Então essas são as lutas dos movimentos sociais, né? A próxima pergunta é da Vânia. A falta de comunicação prejudica o movimento social? Se a gente pensa que a comunicação é o ato primordial do nosso existir, sem ela nós não nos revelamos quem somos, então aí a gente vai dizer, a falta de comunicação é também uma negação do existir humano, né? Então eu penso que a comunicação é o complemento da luta e da existência dos movimentos sociais, seja ela a comunicação boca a boca, seja ela a comunicação por meio, né? Que aí a gente fala de uma outra coisa que é a apropriação dos meios de comunicação. A Jacira agora tem uma pergunta. Fala melhor em linguagem para falar com as pessoas. Eu acho que a melhor linguagem é aquela que os outros nos entendem. Eu diria, a linguagem sempre tem que estar relacionada à capacidade de interlocução, aquilo que a pessoa pode compreender. Se é o grito, por exemplo, estou aqui me referindo ao grito dos excluídos, então o grito vai ser a melhor linguagem para dizer, e socorro, isso é o grito. Então essa é uma linguagem que o outro vai entender, preciso fazer alguma coisa. Então a linguagem tem que estar sempre de acordo, dialogando com a situação em questão. A próxima pergunta é da Pamela. E como fazer para manter a comunicação entre os movimentos sociais? A comunicação é a espinha dorsal de articulação entre sociedade e um determinado segmento. Tirou a comunicação, a gente não consegue se fazer entendido. Então é fundamental manter. Hoje, na modernidade, nós temos muitos elementos e muitos recursos comunicacionais, por exemplo, o audiovisual, a internet é um outro recurso que tem aí. Vamos ouvir a próxima pergunta das ruas. Como a internet pode ajudar os movimentos sociais? Olha, a internet consolida, eu acho, com uma grande ferramenta de transformação e mobilização social. Eu vou dar 2 exemplos bem rapidinhos. A Rede Rua produz uns mais de 1 minuto, né? Nós aqui temos na cidade de São Paulo um movimento que chama Moradia Digna. Nós fizemos um pequeno vídeo sobre moradia, colocamos na internet. Em pouco tempo, o mundo todo, o Brasil, estava sabendo desse evento. Então, eu acho que essa é uma possibilidade concreta de você usar o meio internet. Eu estou falando de vídeo, mas ela pode ser qualquer outra maneira de comunicar. E uma outra possibilidade, por exemplo, em Mato Grosso, em Dourados, tem uma experiência bonita de jovens indígenas. E quando esses meninos jovens que apropriaram de instrumento de comunicação, de vídeo, de rádio, começam a produzir coisas falando do antepassado, falando daquilo que a sociedade branca impacta diretamente na vida deles, isso ganha um outro contorno social e político e cultural, né? Então, esses meninos e meninas que produzem essas matérias, tem um documentário lindíssimo deles, que é a vida deles lá, como eles se sentem nessa sociedade que discrimina e que não sabe o que fazer, acha que eles estão no espaço errado, e é direito deles. Então, quer dizer, vale a pena, nesse sentido, a internet aí é um instrumento positivo e propositivo. A próxima pergunta é do Herbert. Comunicação boca a boca funciona? Funciona, e sem ela não tem comunicação, porque, em última instância, a comunicação é sempre de um sujeito para um outro, ou para um coletivo. E precisamos verbalizar isso, seja de uma forma oral, ou de uma forma estética, sei lá, desenhada, artística. Então, primeiro, essa comunicação boca a boca funciona, e funciona muito bem. A próxima pergunta é da Gleice. A música e o teatro podem ser usados como forma de comunicação? Pode e deve, porque a arte tem um poder enorme de impactar as pessoas, né? Falamos de maneira totalmente diferente com a arte. No teatro, por exemplo, quando você encena uma realidade, você transpõe o real, coloca isso de uma maneira tão mais profunda que as pessoas que aparentemente não conheciam ou não tinham, às vezes, as condições da leitura, não tinham os códigos para ler aquilo na vida real, começam a entender. Quem aqui não conhece uma música conhecidíssima da luta, que foi famosa, né? Vida de gado. É uma música
aqui tem uma marca, né? O que é isso? Isso nos remete para uma luta, que não é só minha, uma luta coletiva, né? Então a música coletiviza um processo. E o Oliver tem uma pergunta para o Argemiro, vamos ver. Qual movimento social já teve mais conquistas? Por exemplo, o MST tem uma grande conquista, o movimento de moradia na cidade de São Paulo tem muitas conquistas. E eu diria também que, nos últimos tempos, o movimento da população de rua, por incrível que pareça, tem uma grande conquista, que é ser reconhecido como sujeitos de direitos, né? Está aí na política pública. Então, acho que são conquistas que vão se fazendo, né? Argemiro, eu gostaria que você deixasse uma dica para as pessoas interessadas no assunto que nós tratamos ao longo do Bom para Todos de hoje. Eu diria que uma primeira dica é estar em sintonia com o que acontece no seu lugar, né? Eu não posso viver mais numa sociedade onde eu não sou um sujeito. Então, ao ser sujeito, você precisa mudar alguma coisa, precisa comunicar. E a comunicação é, sim, um espaço de você se revelar como pessoa política que todos nós somos. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, digo eu. O Bom para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. No site da TVT você pode assistir aos programas que já foram ao ar. Acesse tvt.org.br, clique em Programas, depois Bom para Todos. Escolha o tema do seu interesse, assista e aproveite. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo, boa semana a todos!